tema do nosso hoje. O tema do nosso devocional hoje, cartaz, é Vencendo as Tentações. Meu Deus, dá um susto na gente, assim, dá um aperto, dá um sentimento de será que eu tô errando? Será que eu tô pecando, né? Será que eu tô caindo em tentação? Dá uma coisa, assim, estranha na gente que a gente começa a refletir, nossa, será que eu tô caindo em alguma tentação, né? A gente se assimila logo com o nosso próprio erro, né? A gente quer estar vivendo sem estar caindo em tentação, não é verdade? A gente que busca viver para agradar o Senhor, a gente é assim. E que bom que a gente se sente assim. Isso significa que o Espírito Santo tem agido em nós e a gente quer agradar a Deus de todas as formas, né? Mas quem nunca caiu em tentação? Quem está livre de cair em tentação, né? Nenhuma de nós. E em Gênesis, no capítulo 3 verso 6 nós encontramos aqui Eva, diz assim: Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos, grifa aí na sua Bíblia essa parte, e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do fruto e o comeu. Também deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, você é, observa bem aqui que a NVI, ela fala aqui na parte B, para ela se obter sabedoria. Então, a gente tem que ficar atento, porque essa sabedoria aqui, na verdade, ela não é aquela sabedoria de Deus, não. Ela é uma sabedoria onde a intenção aqui era, na verdade, saber mais que Deus, ou ser igual a Deus. A intenção dela não é a sabedoria que eu e você buscamos. E o primeiro ponto que eu quero ver com você, você que gosta de anotar, o primeiro ponto que eu coloquei no devocional de hoje é a, a tentação começa pelos olhos. Né? Porque diz aí logo no início, vendo a mulher que a árvore era boa, essa mulher aqui, ela é Eva, a primeira mulher a ser criada. Deus criou ela com tanto amor. Deus, quando criou ela, ele achou necessário, né, fazer Eva. E de repente, Eva, então, olha para a única coisa que Deus proibiu ela de fazer, a única fruta que Deus proíbe ela de comer, e ela se permite cair na tentação através daquilo que ela viu, porque de certo a fruta era muito bonita, a fruta era desejável, né? A gente assimila hoje em dia muito a fruta com a maçã, porque a maçã ela é bonita, né? Ela tem aquela casca, aquela aparência de ser muito gostosa. Então a gente assimila com essa fruta, mas na verdade a gente não sabe que fruta que era essa lá. Eu acredito que não era a maçã, porque senão a gente até hoje teria aquela coisa, né? Não, como que eu vou comer a maçã? Pelo contrário, a gente precisa comer a maçã, né? A maçã ela é boa, ela é saudável, então eu não acho que era a maçã. Mas vendo a mulher que a árvore era boa, Eva foi atraída pela aparência daquele fruto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as aparências, né? Minha mãe falava muito isso, beleza não se põe em mesa, né? A tentação, muitas vezes, ela começa com o quê? Ela começa com aquilo que nós mesmos permitimos entrar nos nossos olhos. Então, o que que eu e você, mulher, precisa fazer? Nós precisamos praticar o filtro espiritual. Não tem aquele filtro lá que a gente usa no Instagram? Aqui hoje nós vamos usar o filtro espiritual. O que que é o filtro espiritual? Cuidar daquilo que a gente consome com os nossos olhos. Por exemplo, rede social. Tinha que ter esse exemplo, não podia faltar esse exemplo. Série na Netflix.
Oh, a série na Netflix nem todas são boas para mim, para você assistir. Nós devemos analisar. E a gente ainda cai no erro, às vezes, de achar que tem série que não é boa para o meu filho, mas eu posso assistir porque eu já sou madura, o suficiente. E não. Aquilo que não é bom para os nossos filhos também não é bom para nós, porque é algo que afeta a nossa inocência. Então, eu e você precisamos analisar também o que eu e você assiste também, mesmo sendo adulta, sendo grande, sendo talvez, digamos assim, forte, né? Porque a gente acha que a gente é forte o suficiente às vezes e nós não somos. Então, outra coisa que a gente deve filtrar é os ambientes em que eu e você frequentamos, né? É, porque tem ambientes que só as imagens que tem ali já te afeta, não é verdade? Porque se tem uma coisa que é inevitável aos nossos olhos hoje em dia são as imagens. Todo lugar que você tem uma imagem, às vezes com algo que você nem percebe, mas está ali. Então é inevitável, na verdade, mas tem lugar que eu e você podemos evitar, sim, certo? As imagens são inevitáveis, porque estão aqui em todo lugar. Então, o que que a gente precisa fazer para vencer as tentações das imagens que estão por aí? Nós precisamos manter nossa mente alerta, né? Manter a nossa mente, o nosso foco em Cristo, coisas que agradam ao Senhor, para que a gente possa resistir. E também os desejos, gente, eles precisam ser rebatidos com oração e precisa haver determinação, saber os princípios, quais os princípios eu quero viver, o que que eu quero alcançar com esses princípios para a gente poder vencer alguns desejos que às vezes é alimentado por imagens, por filme, por coisas que a gente não coloca o filtro espiritual e acaba caindo, né? Então, todos nós precisamos amadurecer espiritualmente para que a gente possa se tornar uma influência ao invés de ser influenciado por essas coisas, principalmente voltando ao ambiente. Né? Num ambiente, eu preciso entender que eu posso sim, talvez, estar em um ambiente onde tem pessoas ali que não professam a mesma fé que eu, mas para que eu passe a frequentar esse ambiente, eu preciso ter certeza que a minha identidade está firmada, que os meus princípios estão alinhados com a vontade de Deus e que eu não vou ser influenciada, principalmente pessoas que são novos na fé. Eu não aconselho você a voltar a estar em ambientes que, por exemplo, você gosta muito de um vinho, você está tentando se livrar do vinho, ou cigarro, não sei, o que que te atrai. Às vezes, por exemplo, o pastor Davison era música, né? Ele veio de um lugar onde ele cantava muita música secular. Então, ele não podia muito estar infiltrado em ambientes que só ouviam música secular, porque aquilo ali trazia para ele as vontades de estar num bar tocando novamente, a vontade de beber novamente. Aquilo ali acabava trazendo memórias e despertando desejos que não eram mais. Não cabia mais naquilo que ele estava vivendo, não cabia mais na vontade do Senhor para a vida dele. Então, nós mudamos o nosso ambiente. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue estar em ambientes, em festas, que está rolando ali, talvez, uma música, bebidas, e não ser influenciado por aquelas coisas. Mas isso foi um processo de maturidade espiritual que nós precisamos alcançar. Então, não se sinta culpada se você às vezes está em alguma festa e você acaba sentindo desejo por aquilo que não era suposto você sentir.
Você precisa simplesmente estar alerta. Não, isso aqui eu ainda preciso trabalhar mais um pouquinho. Preciso colocar diante do Senhor. Preciso jejuar para o Senhor me dar estratégia para eu estar mais forte nessa área. Amém? Então, eu e você, nós somos influências. Nós não somos influenciados. Amém? Segundo ponto, a tentação se alimenta do desejo anterior. O que que ela fala? O que que fala a passagem lá na segunda parte? Ela fala agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, né? Para dar sabedoria. A serpente, ela despertou com muita, é, com muita, ela teve uma tática ali, ela despertou em Eva um desejo por algo que Deus havia proibido. A tentação só tem força quando encontramos algo dentro, quando a tentação encontra dentro de nós algo que ela pode se apegar, entende? Por exemplo, a gente precisa examinar os nossos desejos à luz da Bíblia, né? À luz da palavra de Deus. A gente precisa orar e pedir o Espírito Santo para revelar as intenções que estão ocultas dentro do nosso coração. A gente precisa estar atento, porque às vezes a gente só descobre que a gente gosta de algo depois que a gente experimenta. Por exemplo, a gente está falando da fruta, está falando de Eva, então traz muita fruta, né? Talvez tenha uma fruta que você ainda não experimentou. E você olha para aquela fruta, você não sabe o sabor que ela tem. Aí você fica, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Será que vai ser boa? Será que não vai ser boa? De repente você prova e você gosta. Nossa, nunca tinha comido antes, que delícia! Né? Então, descobrir, por exemplo, a gente que é mulher gosta muito de falar da nossa linguagem do amor, né, Pri? O livro, a linguagem do amor. Como eu ouço as mulheres falar disso, da linguagem do amor. Descobrir a linguagem de amor nossa pode ajudar a viver um relacionamento saudável, certo? Se o meu cônjuge sabe que eu gosto de elogio, isso vai ser muito bom. Ele pode me elogiar todos os dias, ele pode, ele sabe, eu sei também que a minha linguagem de amor é serviço. Então, se o pastor Davi lavar uma louça, ele sabe que ele vai estar me agradando, né? Mas também pode ser uma estratégia para que eu e você não caia em cilada, sabia? Porque, por exemplo, se você gosta de ser elogiada, aí você chega num ambiente, o seu marido não é um cara que te elogia muito, mas ele é um homem bom, ele é trabalhador, ele cuida da sua família, só que ele falha um pouquinho, não te elogia. Aí você vai para o trabalho, você vai em um ambiente que tem uma pessoa que te elogia muito. E aquilo ali, às vezes, é um engate para que eu e você caia em tentação. Então, a gente pode criar também uma estratégia. Não, eu sei que talvez o meu marido não é perfeito, não faz tanto que eu gosto, mas eu não vou dar ouvido a esse elogio aqui. Não é isso que Deus quer para mim. Isso aqui pode ser uma rasteira de tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Então, você começa a usar aquilo ali também como uma estratégia, né? Se é, a gente for assim nessa área mais racional do que sentimental, a gente consegue ter um sucesso maior. Isso é algo que a gente precisa aprender muito com os homens, né? Os homens, eles são mais racionais. Você vê que numa discussão, às vezes você fala palavras que eles esquecem muito mais fácil. Se eles falam alguma coisinha para nós, a gente fica guardando, remoendo aquilo ali por dias. É só eu. Então, a queda, ela acontece quando agimos sem consultar a Deus. E esse é o ponto 3. A queda acontece quando agimos sem consultar a Deus. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Nossa, foi tão boa a fruta que ela compartilhou. Ai, que bonitinha, né? E nisso todo mundo aqui se ferrou junto com ela, né? Eu e você. A Bíblia, ela não menciona que Eva, ela orou antes, ela decidiu por si só.
né? Na verdade, ela já sabia que não era para ela fazer aquilo, mas ela estava um pouquinho empolgada, foi bonito, ela deixou se levar ali pelos olhos e ela foi, decidiu a comer. E quando nós agimos assim por impulso, gente, eu não sei você, mas eu às vezes eu ajo muito por impulso. E quando nós agimos por impulso, a gente abre um espaço para decisões precipitadas e quem sofre as consequências do erro somos nós mesmos. A gente sofre a consequência das nossas escolhas, seja consequência boa ou consequência ruim, a gente sofre alguma consequência. Então, antes de qualquer decisão, é muito importante que eu esteja fundamentada na palavra. Eu busque na palavra, eu ore, eu apresente a Deus, né? Ou algo muito bom que eu gosto muito de fazer é pedir uma segunda opinião de alguém que pode talvez ver a situação de um outro ângulo. Talvez a pessoa vai trazer um ângulo que talvez eu não pensei. Pra vocês terem noção, eu estava conversando com a minha pastora essa semana sobre uma situação e eu trouxe um ponto que nem ela estava conseguindo ver. Então, às vezes não é sobre se a pessoa tem mais experiência com você ou menos experiência. O que você tem que olhar é se a pessoa professa a mesma fé que você, se ela busca os mesmos princípios que você. Talvez vai ser uma amiga, né, que você talvez tem muito mais tempo de igreja do que ela, né? E aí a gente fica se achando superior e não quer dar nem ouvido para a pessoa. Mas talvez a pessoa ela tenha uma intimidade com Deus, ela tem uma vida com Deus, ela está buscando viver os princípios de Deus e ela vai conseguir ali de uma forma humilde, simples, ver um ângulo que você não estava conseguindo ver, né? Aí a gente muitas das vezes também comete o erro, às vezes, de pedir um conselho para uma pessoa que está muito longe daquilo que eu estou vivendo. Uma pessoa que está muito longe também, ela não tem uma visão ampla daquilo que você está vivendo. Então, eu preciso buscar também conselhos firmada na fé, sim, com pessoas que estão firmadas na fé. Mas é muito importante também que eu busque alguém que está vivendo ao meu redor, alguém que me conhece, que está vendo ali a minha situação. Porque uma pessoa distante demais também pode não estar tendo uma visão tão ampla. 1 Coríntios, capítulo 10 verso 12 e 13 diz assim: Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, aqui no versículo 12, ele dá um alerta: olha, aquele que considera estar de pé, cuide-se para não cair. Ou seja, não fique achando, né, que você tá aí o bam, 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 e às vezes acusando o outro irmão que errou, não, porque todo mundo erra. A gente está aqui falando de tentações, né, de como a gente não cair em tentações, mas isso não é porque eu estou livre de cair. Não, pelo contrário. Todos nós, se não cuidar, podemos cair. Então, na segunda parte, primeiro ele traz essa alerta, mas depois ele nos relembra que também a gente pode conseguir vencer a tentação, sim, porque Deus não nos dá nada que a gente não consiga suportar, né? E, e depois ele ainda fala que Deus providenciará um escape para que o possam suportar. Quando ele fala providenciará um escape aqui, isso não é só estratégia, isso na verdade é o Espírito de Santo de Deus. Na verdade, ele já enviou, nós já temos o escape, é o Espírito Santo de Deus que nos revela, que nos incomoda. Né, que se você colocar diante dele, ele te incomoda de verdade. Agora, basta saber se nós estamos realmente querendo fazer a nossa vontade ou fazer a vontade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque uma das coisas que mais nos leva a cair em tentação, a tomar decisões errôneas,
é que nós queremos viver a nossa vontade. E é muito mais fácil aceitar a nossa vontade. E, infelizmente, 80% das vezes a vontade de Deus é contrária do que a nossa, né? Porque, como a palavra diz, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe muito melhor aquilo que vai ser bom para mim e para você. Então, para concluir aqui, a tentação em si, preste atenção no que eu vou falar. Isso pode bugar a sua mente aí. A tentação em si, ela não é pecado, ela é uma tentação. Mas ceder a ela que nos leva ao pecado, entendeu? Então, é um processo em que eu e você temos tempo sim de evitar, de suportar, de resistir, né? A tentação em si, ela não é o pecado, mas ceder a ela leva a pecar. Eva, ela cedeu aos seus próprios desejos e trouxe ali uma consequência, não só para ela, mas para toda a humanidade. E eu e você não queremos tomar decisões errôneas, sofrer consequência e ainda levar as pessoas a pagar um preço pelas nossas decisões precipitadas. Porque muitas vezes a gente acha que vai ser só a gente afetada e nós somos uma linhagem, nós somos uma geração, nós somos mãe, nós somos mulheres, e a gente paga um preço e a gente faz as outras pessoas pagar um preço por nós. Então, que nesse resto de semana nós possamos analisar as áreas em que nós estamos sendo tentadas, buscar a ajuda do Espírito Santo para vencer todas elas, buscar do Espírito Santo também que ele nos revele as nossas fraquezas, quais áreas a gente pode estar buscando ser mais forte, ser mais madura espiritualmente, né? Eu quero orar com você. Eu espero que esse devocional seja de bênção para você nessa noite. Amém? Ô Senhor, obrigada, Pai, pela tua palavra, porque ela é libertadora. A tua palavra, ela nos faz amadurecer, nos faz crescer. A tua palavra, ela revela a nós estratégias para que a gente não erre tanto, para que a gente erre menos e acerte mais. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações nesse resto de semana aquilo em que nós precisamos trabalhar um pouquinho mais, o que que nós precisamos vencer, o que que nós precisamos resistir um pouquinho mais. Talvez nesse momento, Senhor Jesus, eu preciso resistir um pouquinho mais àquilo que eu vou falar. Talvez eu preciso resistir um pouquinho mais àquilo que eu tenho ouvido, para que não entre no meu coração, não vire mágoa, não vire amargura. Talvez, Senhor Jesus, eu preciso tomar cuidado com os ambientes que eu tenho estado, com aquilo que eu tenho assistido, com as músicas, canções que eu tenho ouvido, porque tudo vai diretamente para minha alma, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, Pai, vai diretamente para minha alma e desde aí eu começo a ferir pessoas, eu começo a jogar para fora através da minha boca, Pai. E eu começo também a amaldiçoar pessoas, a prejudicar pessoas e a deixar de ser, Senhor Jesus, usada por Ti, Pai. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos viver o Teu melhor, nós queremos viver um pouquinho mais sabiamente, Senhor Jesus. Então eu te peço que o Senhor derrame tua sabedoria sobre cada mulher aqui hoje. Sabedoria do alto, Pai, discernimento das decisões, discernimento, Senhor Jesus, das situações, discernimento, Senhor Jesus, de quando as coisas ao nosso redor não é apenas natural, não é apenas acontecimentos naturais, é algo também espiritual onde nós devemos lutar com o Espírito e não com a nossa carne, Pai. Assim eu oro e te agradeço por este momento de devocional, em nome de Jesus. Amém.